Olha, tem uma data que praticamente reescreveu a história da segurança pública no Rio de Janeiro. 28 de outubro de 2025. A gente está falando da Operação Contenção. E assim, isso não foi só mais uma operação policial, sabe? Foi, na verdade, a sentença definitiva contra o inimigo que se achava acima da lei. A gente vai mergulhar agora nos bastidores dessa ação que simplesmente abalou as estruturas do crime organizado. Essa frase, que está nos relatórios oficiais da operação, ela não é só um lema bonito, não. É a doutrina, é o DNA que guiou cada passo, cada decisão tomada naquele campo de batalha. O recado era muito claro. Acabou o tempo de negociar. A partir de agora, a ordem seria imposta. Então, como é que vai ser a nossa análise? A gente vai passar por 6 pontos-chave. Primeiro, por que essa guerra era inevitável? Segundo, quem era exatamente esse inimigo? O tal do narcoterrorismo. Depois, como o Estado respondeu de forma legítima. O quarto ponto, super importante, o sacrifício dos nossos heróis. Aí a gente vai para os números, que falam por si só. E por fim, vamos discutir se isso criou um novo jeito de pensar a segurança. Vamos nessa? É importante entender que a Operação Contenção não aconteceu do nada. Ela foi o ponto final, o ápice, de anos e anos de uma violência que só crescia. Foi a maior demonstração de força do Estado em pelo menos 15 anos. Era de fato uma resposta que não tinha como não ser dada a uma ameaça que desafiava a própria existência da cidade. E o objetivo, olha, era ousado. Não era só para conter, era para decapitar a liderança. A meta era muito clara: atacar o coração do Comando Vermelho bem ali, nos complexos do Alemão e da Penha. A jogada era para quebrar a espinha dorsal da facção de uma vez por todas. Agora, para fazer um ataque tão audacioso, era preciso entender exatamente contra quem se estava lutando. E a análise oficial aqui é direta. Não era só crime organizado. O termo usado é narcoterrorismo urbano. E por que essa palavra é tão importante? O que ela realmente significa nesse contexto? A diferença aqui é fundamental. O narcoterrorismo não quer só o lucro da droga. Ele busca poder. Ele usa táticas de guerra, táticas de insurgência, para criar um estado paralelo. Sabe, com as próprias leis, os próprios exércitos, até tribunais. É um desafio aberto ao poder do Estado. O que a gente via no Rio era, sem dúvida, uma insurgência. 93. Guardem bem esse número. 93 fuzis de assalto apreendidos, em um único dia. A gente está falando de G3, AK-47, FAL, armamento de guerra pesada nas mãos de criminosos. Isso definitivamente não é delinquência comum. Isso é um exército. E as táticas deles eram de guerrilha pura, iguaizinhas às de grupos insurgentes pelo mundo. Usavam drones para lançar granada, queimavam ônibus para espalhar o caos, criavam barricadas e o pior de tudo, os chamados tribunais do tráfico, onde moradores eram torturados e executados. Cada ato desses era uma declaração de guerra contra toda a sociedade. Bom, e diante de um inimigo que abraçou o caos total, a resposta do Estado precisava ser o exato oposto. Ordem, planejamento e, acima de tudo, legalidade. Vamos ver agora como essa contraofensiva foi montada, tijolo por tijolo. Isso aqui não foi uma reação de cabeça quente de jeito nenhum. Foi o resultado de um trabalho gigantesco. Pensa só, mais de um ano de inteligência mapeando cada passo da facção, 60 dias de planejamento tático minucioso, centenas de mandados judiciais para garantir que tudo era legal e o Ministério Público acompanhando de perto. Cada passo foi calculado. E essa frase do secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, ela é categórica. Ela resume tudo. As forças de segurança não chegaram atirando. Elas foram recebidas a tiros. A escolha pelo confronto, pela guerra, partiu dos criminosos. A polícia apenas respondeu a uma agressão, agindo em legítima defesa e para cumprir seu dever. Mas nenhuma vitória vem de graça. E em toda guerra, infelizmente, existem heróis que fazem o sacrifício final. Essa parte da nossa análise é dedicada a eles, aos que pagaram o preço mais alto de todos para que outros pudessem ter paz. Quatro policiais que saíram de casa naquele dia para defender a todos nós e que, infelizmente, não voltaram. Eles não são uma estatística, são histórias interrompidas, são famílias que foram destruídas. Eles são o rosto humano da coragem. E os nomes deles precisam ecoar. Marcos Vinícius Cardoso, uma lenda da investigação. Rodrigo Veloso Cabral, um jovem policial cuja coragem já era uma inspiração. E os sargentos do BOPE, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca. Guerreiros da linha de frente. Seus nomes estão gravados para sempre na história da bravura policial. E a melhor forma de honrar o sacrifício deles é analisar se a missão foi cumprida.
Então, vamos deixar a emoção um pouco de lado agora e focar nos fatos, nos dados, porque os números da Operação Contenção pintam um quadro muito claro do impacto que ela teve. Os resultados são simplesmente avassaladores. Mais de 200 criminosos foram tirados de circulação, somando os que foram neutralizados em combate e os que foram presos. E o arsenal? Aqueles 93 fuzis, mais de 100 armas no total, explosivos. Isso não é só uma apreensão, é o desarmamento de um pequeno exército. É um golpe direto na capacidade deles de fazer guerra. E para quem tenta, de alguma forma, pintar esses confrontos como um massacre de inocentes, os dados são um balde de água fria. Quase 80% dos suspeitos neutralizados que foram identificados tinham uma longa ficha criminal. Homicídio, latrocínio, muitos eram foragidos, não eram vítimas, eram combatentes do crime. Mas o sucesso não se mede só em baixas e armas. Foi estratégico. A prisão de gente como o Belão, que era um dos cérebros financeiros do Comando Vermelho, é como cortar a linha de suprimento de um exército. Sem dinheiro, a máquina de guerra do crime para de funcionar. Cada prisão de alto nível como essa foi crucial. E uma operação dessa magnitude, ela não acaba quando o último tiro é disparado. As consequências se espalham, mexem com a política, redefinem lideranças e podem sim estabelecer um novo paradigma para a segurança pública no Brasil. Essa declaração do governador Cláudio Castro ela é muito forte, porque ela estabelece uma clareza moral que é fundamental. Em um cenário de guerra, onde um lado ataca o Estado e a sociedade, os verdadeiros defensores da lei que caíram são, sim, as únicas vítimas que a gente tem que lamentar. E a análise política mostra um contraste que chega a ser gritante. De um lado, o governo do Estado agindo de forma decisiva. Do outro, acusações de omissão por parte do governo federal. Relatórios apontam que um apoio crucial, como veículos blindados, foi negado, e que Brasília só se mexeu depois que o sucesso da operação já era inegável. E a prova final de que essa era uma batalha de nível nacional está aqui, nos dados. Quase metade dos criminosos mortos e 1/3 dos presos não eram do Rio de Janeiro. Eles vieram do Pará, do Amazonas, da Bahia. O Comando Vermelho transformou o Rio no seu quartel-general nacional, e o Estado do Rio foi deixado para lutar essa guerra pelo Brasil inteiro, praticamente sozinho. Isso tudo nos leva à pergunta final, a grande reflexão. Essa operação, com essa abordagem de confronto direto, de planejamento meticuloso e reafirmação da autoridade do Estado, ela representa um novo modelo? É esse o caminho que outras regiões do Brasil vão ter que seguir para retomar territórios que hoje são dominados pelo narcoterrorismo? A sentença foi dada no Rio, mas o debate para o resto do país parece que está só começando. Nosso conteúdo é baseado em casos reais para você debater criticamente. Agradeço o seu acesso. Para fortalecer o canal @A Sentença Social, curta, inscreva-se e comente.